gente dorme na mesma cama, a gente acorda e nem por isso não significa que vocês estão ali conectados. É preciso cultivar essa conexão aí emocional todos os dias. A gente precisa cultivar essa conexão. E como que a gente vai ter mais conexão? Como é possível ter mais conexão e intimidade? Por que eu preciso disso, Silvana? Em todo relacionamento, para você estar conectado em alguém, é preciso primeiro você conhecer essa pessoa. E como que eu conheço? Aumentando esse vínculo, tendo mais intimidade com o outro. E eu preciso conhecer o outro e deixar ser conhecida. Porque quantas vezes a gente quer saber muito do marido, o que ele está fazendo, o que ele quer, você se esquece de deixar ser conhecida também. Será que você fala para ele dos seus sonhos? Você diz para ele o que é importante para você? Quando você começa a abrir mão dos seus sonhos, do que te dá prazer, só para agradar o outro e fazer aquilo que interessa para o outro dentro do casamento, você começa a se perder. O objetivo aí é fazer o outro feliz, sim, mas dentro de uma conexão, dentro do mesmo objetivo, vivendo aí uma unidade. E como que eu vou resgatar essa conexão? Buscando conhecer, ser conhecida, buscando fazer coisas que tenham valor para os dois. Será que as atividades que vocês têm feito no dia a dia têm sido de valor para os dois? Será que vocês estão buscando esse conhecimento, essa confiança, resgatando essa conexão entre vocês? Então é importante ter mais intimidade dentro do casamento. E a intimidade, ela vai substituir essas brigas, esses momentos de discussão, porque quanto mais íntimo eu sou do outro, quanto mais a gente está ali em harmonia, a gente não vai brigar. E aí tem aquela pessoa que você vai me dizer assim, mas o meu marido é muito caladão, ele fica quieto, ele não gosta de conversar, e aí você vai dizer que como que eu vou conversar, vou buscar mais intimidade com o meu marido. Existem técnicas de conversa íntima, de você aumentar esse diálogo dentro do seu casamento, de você conversar. E o que você não pode fazer é ficar criticando esse marido calado. Muitas das vezes fala assim, meu marido é frio, é calado, ele não conversa. E quanto mais você criticar, mais ele vai ficar calado e não vai querer se abrir. Então, se você quer ter mais conexão, se você quer que seu marido se abra mais com você, mesmo que ele tenha um jeito mais tímido, um jeito mais calado, é preciso primeiro você entender que você não pode ficar ali criticando. Você tem que ser mais compreensiva, buscar essa conexão, buscar essa intimidade, porque quanto mais você busca isso no outro, mais o outro vai sentir vontade de se abrir, de conversar com você. Então, aquele marido caladão, aquele marido que não fala, chega do serviço, fica só calado, se você não tem diálogo, meu marido não gosta de conversar, então não critica. Comece não criticando, comece demonstrando que você é compreensiva, que você tem interesse nessa conversa. E aí sim, você vai começar a se aproximar dele, a ter intimidade, conexão. Dentro do método Cura do Casamento, eu ensino algumas técnicas de como você começar o diálogo, como você buscar ter uma conversa íntima. Existem várias formas de você conversar, buscar essa conversa aí com seu marido. Mas nesse primeiro momento, o que eu tenho para te dizer é que ele é calado, não significa que ele não queira conversar, que ele não queira compartilhar do dia dele, que ele não queira dividir com você os sonhos dele. Só que você tem que saber chegar da forma adequada. Às vezes, sempre que ele vai falar, você não quer ouvir ou você critica e aí a pessoa vai se fechando cada vez mais. Tem uma coisa que a gente faz e a gente nem percebe que a gente afasta o outro. Quando a pessoa vai te dizer alguma coisa do dia dela que foi triste, que não foi muito bom, aí você fala assim, deixa isso pra lá, esquece isso, vai ficar tudo bem. O deixa pra lá, em outro aspecto, você está dizendo para a pessoa assim, eu não quero ouvir isso agora, eu não tenho tempo para dar atenção nisso agora, deixa pra lá, isso vai passar. Entende?
que às vezes a gente faz com uma boa intenção, achando que o deixa pra lá, a gente vai resolver, mas de fato não tá resolvendo. A gente tá afastando a pessoa, puxa, não quis nem me ouvir, né? Não teve nem empatia em saber como eu tô me sentindo. E aí você acaba afastando ainda mais. Quando começa a traição? A gente está falando aqui de ter menos, de brigar menos e ter mais conexão. Quando começa uma traição? Existem vários tipos de traição. Quando a gente fala de traição, a gente pensa só na pessoa com contato com outra, né? E não é. Não é só isso. Existem vários tipos de traição. E a traição, ela não começa só quando a pessoa tem esse contato. Ela começa muito antes, dentro de casa. A traição começa quando você não deu atenção para o outro. A traição começa quando você guardou um segredo do outro. A traição começa quando você deixa de compartilhar alguma coisa em que o outro vai se sentir ali traído de alguma forma. Então, quando acontece um caso de infidelidade, a infidelidade não foi o problema do casamento, ela não foi o problema ali principal, é o que levou a essa infidelidade. E ninguém chega a uma infidelidade, a uma traição, se você está em conexão e intimidade com o outro. Por isso é importante você ter mais intimidade, você resgatar a conexão no seu casamento, porque quando você resgata isso, você para de brigar, você para de discutir, o seu casamento fica fluido, harmonioso. E quem não quer estar perto de alguém assim? Quem não quer estar mais próximo de alguém assim? A gente quer voltar para casa, a gente quer estar perto do outro, a gente fica esperando o outro chegar. E Silvana, é possível viver isso mesmo depois do meu casamento que passou por tanta dificuldade? Sim, você precisa resgatar essa conexão. Porque quando você resgata isso, porque eu vivi isso, eu vivi alguns anos aí de brigas, de desentendimentos, de discussões, eu não sabia o que fazer. E quando eu percebi que de fato eu precisava investir nessa intimidade, nessa conexão, eu precisava mudar o meu comportamento, e quando eu percebi que a responsabilidade da minha vida, do que acontecia, era minha, que eu tinha o poder de mudar o meu relacionamento, tudo se transformou. E é por isso que eu tô aqui nessa missão, porque eu não podia guardar essas informações só para mim. Foi possível comigo e é possível, já vi isso acontecer na vida de outras pessoas que eu atendi, de alunas, e é possível para você também. Você só precisa saber como agir. E eu já estou te dando um dos passos aqui agora, que é resgatar a conexão. Então, a gente tem que, quando eu penso numa traição, meu marido está diferente, você pode ter certeza que ele não está diferente só naquela desconfiança. Ele já está diferente na relação. Vocês não estão conectados. Vocês estão aí, vocês perderam algum desse elo. Vocês perderam essa intimidade. As pessoas vão se afastando um do outro. E aí eu te pergunto, faça uma reflexão. Quando é que isso começou? Quando é que você, o que aconteceu aí para gerar essa desconexão entre vocês? Você começa por aí. E aí você começa resgatando a conexão. E aí existem alguns passos para a superação de infidelidade. Existem alguns passos para ser cumprido. E um deles entra no querer do outro. Isso, para superar uma infidelidade, é muito importante que o seu marido também queira e esteja empenhado em resgatar a sua confiança. Mas aí você está só desconfiando, né? Eu acho que ele está me traindo. Então cuidado para você só não ficar no acho. Então busque essa conexão, essa intimidade. Se você está sentindo isso, é porque ele está diferente, ele está afastado de você, vocês estão desconectados. Então esse é o momento de buscar cuidar do relacionamento e ter mais essa intimidade, essa conexão.